Meus amigos, minhas amigas, o nosso endereço na internet no YouTube é @jonasvarela 1374. Os nossos vídeos são assuntos diversos, variados. No momento o assunto é religião. Nós estamos realizando a leitura da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos, e as explicações dos mesmos contidas na própria Bíblia. Então, meus amigos, nós já chegamos aqui no capítulo 21 do segundo livro de Samuel. O primeiro e segundo Samuel, que é o quarto livro entre os livros históricos, na segunda parte da Bíblia Sagrada. Então, ele é o nono livro, o livro número 9 na nossa contagem geral da Bíblia Sagrada. Entre os 73 livros, ele é o nono. Temos uma longa caminhada pela frente ainda. Meus amigos, e nós fizemos a leitura do capítulo 21 até o versículo 12 no nosso vídeo anterior, devido ao nosso tempo que é previsto. O capítulo 21 do segundo livro de Samuel na sua quinta parte, já apêndices, né? O capítulo 21 conta com 22 versículos, né? E com dois tópicos. O primeiro, justiça ou vingança? É uma pergunta. O segundo tópico, lutas heróicas, né? Então, meus amigos, o capítulo 21 do segundo livro de Samuel ele está incluído aqui, inserido aqui no... Vamos ver qual é o assunto, né? Vamos ver aqui no terceiro assunto, a luta pelo poder. No terceiro assunto, né? Não, o capítulo 21, meus amigos, ele está justamente na quinta parte do segundo livro de Samuel, né? Do segundo Samuel, apêndices, né? É uma nova história aqui. Essa que eu estou falando agora já passou. Então, o primeiro e segundo Samuel, que é justamente o quarto livro do Antigo Testamento, né? Quarto livro histórico, né? Justamente. Primeiro e segundo Samuel, a função da autoridade, né? É o quarto livro histórico. É a segunda parte da Bíblia Sagrada, os livros históricos. A primeira parte é o Pentateuco, que se refere aos 5 primeiros livros. Nós fizemos a leitura, né? Então, primeiro e segundo Samuel, a função da autoridade, né? Os livros de Samuel relatam acontecimentos que se situam entre 1040 e 971 a.C. Temos aí uma análise crítica do aparecimento da realeza em Israel, análise que pode ajudar a avaliar nossos sistemas e homens políticos, bem como qualquer outra autoridade, né? Então, capítulo 21, a quinta parte, apêndices do segundo livro de Samuel. Vamos repetir aqui o versículo 12, que nós fizemos até o versículo 12, né, no nosso último vídeo. Vamos repetir aqui o versículo 12. Então Davi foi pedir os ossos de Saul e de seu filho Jonatas aos cidadãos de Jabes de Galaade, que os tinham levado da praça de Bet-san, onde os filisteus os haviam enforcado, quando venceram Saul em Gelboé. Aqui é o 12º. Hoje, o nosso vídeo de hoje, nós começamos com o 13º, seguindo a leitura, né? Nós concluímos até o 12º versículo do nosso vídeo anterior. Então, hoje, nosso vídeo de hoje, segundo livro de Samuel, capítulo 21,
Na quinta parte, no apêndice, ainda no primeiro assunto, justiça ou vingança, versículo 13. Vamos aqui para a leitura de hoje. Então, versículo 13, Davi tirou daí os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, e os juntou aos ossos daqueles que tinham sido executados. Versículo 14. Então pegaram os ossos de Saul, do seu filho Jonatas e dos que tinham sido executados, e os sepultaram na terra de Benjamim, em Sela, no túmulo de Cis, pai de Saul. Fizeram tudo o que o rei tinha ordenado, e por isso Deus se compadeceu do país. Segundo tópico do capítulo 21 do segundo livro de Samuel. Lutas heróicas. Versículo 15. Houve ainda uma guerra entre os filisteus e Israel. Davi desceu com seus soldados, travou o combate contra os filisteus e Davi ficou exausto. Versículo 16. Havia um grande guerreiro, um dos descendentes de Rafa, que usava uma lança de bronze de 3 quilos e uma espada nova, dizendo que ia matar Davi. Versículo 17. No entanto, Abissai, filho de Sarvia, socorreu Davi, atingiu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe suplicaram: nunca mais saia conosco para a guerra, para que não se apague a lâmpada de Israel. Versículo 18. Depois da guerra, versículo 18, depois a guerra contra os filisteus recomeçou em Gobe. Foi aí que Sobocai de Ussa matou Safe, descendente de Rafa. Versículo 19. Ainda em Gobe, em outra guerra contra os filisteus, Elcanã, filho de Jair, de Belém, matou Golias, de Gate, que usava uma lança comprida com cilindro de tear. Versículo 20. Houve depois outra batalha em Gate. Aí havia um homem altíssimo com 6 dedos em cada mão e em cada pé, 24 dedos no total. Ele também era descendente de Rafa. Versículo 21. Ele desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Sama, irmão de Davi, o matou. Versículo 22. Os 4 eram descendentes de Rafa em Gate e morreram pelas mãos de Davi e seus soldados. Aqui nós concluímos, meus amigos, a leitura do segundo livro de Samuel, no seu capítulo 21, em todos os seus 22 versículos. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 21 a 24, explicando esta série de textos, foi acrescentada posteriormente, interrompendo a história da sucessão de Davi, que continua em 1 Reis 1.
Capítulo 21, versículos 1 a 14. A fome é vista como castigo de Javé por causa do crime de Saul contra os Gabaonitas, que violaram o pacto feito em Josué 9. E é provável que a intenção principal de Davi seja JS, deve ser Josué ou Juízes, né? JS não dá para saber agora não, tem que depois pesquisar. Repetindo aqui, a fome é vista como castigo de Javé por causa do crime de Saul contra os Gabaonitas, que violaram o pacto feito em J maiúsculo S minúsculo 9. JS pode ser Juízes, pode ser Josué, depois nós vamos ver, né, direitinho. Nós podemos depois conferir, porque não dá tempo aqui na hora na leitura, não é? Então fica aí essa dúvida. Em JS, capítulo 9, JS 9, deve ser o capítulo 9. É provável que a intenção principal de Davi seja livrar-se dos descendentes de Saul, possíveis rivais. Talvez o lugar mais próprio para esse episódio seja antes do capítulo 9. Então, meus amigos, versículo 15 a 22. Estes episódios de sabor um tanto folclórico ficariam melhor depois do capítulo 5, versículos 17 a 25, onde se narram as lutas contra os filisteus durante os primeiros anos do reinado de Davi. Aqui nós concluímos, meus amigos, as explicações do capítulo 21 do segundo livro de Samuel. Nós voltaremos no próximo vídeo com a continuação da leitura do primeiro e segundo Samuel, né? Já no segundo livro de Samuel, no capítulo 22. Já na quinta parte, apêndices. Glória a Deus, aleluia, bem felicidades, até lá.